Vamos então para a reflexão da palavra de Deus. Mais uma, né? Teve uma reflexão com a Mari aqui. E vamos para mais uma das nossas reflexões hoje. Mas antes eu quero perguntar a você se você conhece o que é zigurate. Você já ouviu essa palavra? Zigurate, sabe o que é? Não sei se o Pedro vai se lembrar, essa coisa que ele estudou ano passado. Zigurate é uma construção babilônica, como se fosse uma pirâmide escalonada. Então tem degraus, níveis. Esses zigurates, eles funcionavam como templos, como pontos de conexão entre o céu e a terra. Inclusive, isso era o sentido de um zigurate, conectar o céu com a terra. E os antigos babilônicos faziam muitos zigurates. Existem ruínas deles até hoje. Um dos principais zigurates, o Etemenanque, ou Etemenanque, ele foi um dos maiores. Algumas pessoas dizem que ele chegou a ter 91 metros de altura, o que para a realidade da época, na antiga Babilônia, lá na Suméria, lá na Mesopotâmia, era coisa gigantesca, 91 metros de altura. Algumas estimativas menos otimistas dizem que ele não deveria passar dos 60 metros, mas existem as ruínas deles, existem escritos sobre esses zigurates, uns mais conservados, outros menos, mas os babilônios, eles construíam essas coisas, esses monumentos gigantescos para conectar-se com os deuses, em especial o deus Marduk, o deus supremo da Babilônia. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque o nosso texto hoje, que é o último da série que nós estamos fazendo aqui, sobre as histórias da Bíblia, não que as histórias da Bíblia tenham se esgotado, mas Gênesis é dividido em duas partes, dois blocos. O primeiro bloco vai do bloco 1 ao bloco 11, o segundo bloco vai do 12 ao 50. Nós estamos terminando o primeiro bloco de histórias bíblicas, de Gênesis 1 a 11, da história primeva de Israel. E vamos falar sobre a chamada Torre de Babel, que deveria ser chamada, na verdade, de Cidade de Babel. Mais importante do que a torre é a cidade em que essa torre é construída. E nós vamos perceber que os hebreus que estão escrevendo o texto bíblico, eles estão contrapondo ao relato babilônico, ou à narrativa babilônica. Eles estão dizendo, não é nada disso aí. Essa cidade, a Babilônia, essa grande torre, esse zigurate que eles construíram, deixa eu falar o que isso significa. E aí vem a narrativa dos hebreus a respeito disso que os babilônios faziam na antiga Mesopotâmia. Gênesis capítulo 11, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Vamos lendo, vamos pausando, vamos explicando, e vocês vão tentando me acompanhar aí nessa viagem. Acredito que todos conheçam a história da Torre de Babel em alguma medida. E vocês já devem ter ouvido falar que é a história de um grupo de homens, um ajuntamento de pessoas, na planície de Sinar ou Sinear, dependendo da sua versão da Bíblia, e eles decidiram fazer uma grande cidade, uma alta e grandiosa torre, para que o nome deles fosse engrandecido. A motivação deles foi uma motivação egoísta, eles queriam aparecer, eles queriam glória para si mesmos. E Deus, então, contrariado com essa construção, Deus vem até eles. Na época, eles falavam um único idioma, todas as pessoas falavam um único idioma, mas Deus veio e confundiu a língua desse povo, o idioma desse povo, e daí surgiram os vários idiomas que nós temos hoje. Geralmente essa é a história que nós aprendemos ou como nos é explicado. Mas eu gostaria que nós olhássemos por um outro viés, que nós tivéssemos um outro olhar, com uma outra ênfase para esse texto hoje. Vamos ler então Gênesis 11, verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. No mundo todo. Que mundo todo? Os hebreus faziam parte do antigo Oriente Próximo, uma região que pegava parte da Palestina, a Mesopotâmia, que estava ali para baixo, e o Egito. Quando o autor diz o mundo todo, provavelmente ele está pensando nessa região. E ele está dizendo que nessa região havia apenas uma língua
e um só modo de falar. Quando a gente vai estudar essas coisas, você vai ver o que a ciência tem a dizer, o que a história, os historiadores têm a dizer, o que os antropólogos têm a dizer sobre o surgimento das linguagens, das culturas, como as linguagens surgem. Você vai ver que eles são praticamente unânimes em dizer que é impossível que os idiomas tenham surgido de uma só vez. Num evento só, pá, surgiu todos os troncos linguísticos ou os idiomas daquela época. É impossível. As linguagens, elas vão se desenvolvendo, os idiomas vão se desenvolvendo de forma gradativa, com influência de um povo sobre outro, ou por afastamento geográfico, as pessoas vão ficando afastadas e aquele dialeto vai se tornando muito próprio daquela comunidade, quando vê aquilo já é um outro idioma. Se você voltasse no tempo há 200 anos atrás, você dificilmente entenderia o que um brasileiro estaria falando. Porque a língua é dinâmica, ela vai se movimentando, ela vai se diluindo no meio de outras culturas e vai se alterando. O nosso português brasileiro é diferente do português dos nossos colonizadores. Hoje é 7 de setembro, independência do Brasil, Portugal foi o nosso colonizador, e nós falamos um português diferente do português deles, porque a língua é dinâmica, mas ela vai mudando ao decorrer do tempo. Então, me parece que realmente não é possível que num único evento linguagens distintas tenham começado a existir. Então, talvez a gente fique perguntando assim, eu estou lendo corretamente esse texto? É disso que esse texto está falando? Um único povo, com uma única língua, um único idioma. Aqui está falando de um único idioma. E quando nós olhamos para a própria Bíblia, Gênesis capítulo 10, talvez na mesma página que você está aí, se você voltar ao versículo 5 do capítulo 10, quando está falando dos descendentes de Jafé, veja o que o texto diz. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. O texto bíblico antes de Babel está dizendo que haviam ajuntamentos que se separaram conforme a sua língua. Já haviam idiomas distintos antes de Babel. Se você for ao versículo 20, falando agora dos filhos, dos descendentes de Cã, filho de Noé, vai dizer, são esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, no plural. Já haviam línguas diferentes, culturas diferentes, clãs distintos, antes de Babel, em seus territórios e nações, também no plural. Então, o próprio texto bíblico parece indicar que o que está acontecendo aqui em Babel não se refere a idiomas. Não está falando que havia um único idioma e depois as pessoas começaram a falar idiomas diferentes. Parece que não é isso. A palavra hebraica, que é usada no capítulo 10, se refere sim a idiomas. Mas a expressão que é usada no capítulo 11, o versículo 1 que nós lemos, o mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar, tem a ver mais com o conteúdo do que se falava. É como se o texto estivesse dizendo, naquela época, havia uma só palavra, um só modo de interpretar as coisas, um só discurso. Essa época, esse período, o Antigo Oriente, esse lugar que era dominado pelos babilônios, eles tinham uma única forma de fazer as coisas, de entender a vida, de entender o mundo. Era um único jeito de fazer as coisas. E o texto diz, quando nós vamos estudar a exegese, o significado das palavras, como elas se encaixam aqui, sugere que essa única forma de fazer as coisas, ela foi imposta por alguém. Alguém impôs um modelo de como fazer as coisas.
Os hebreus estão criticando a tirania da Babilônia e como eles, de forma autoritária, colocavam sobre as pessoas a sua cultura, colocavam sobre os povos a sua cultura e o seu jeito de fazer as coisas. Tinha que ser pensada as coisas do jeito da Babilônia. Os babilônios ditavam as regras do mundo e o mundo tinha que acatar. Então era um jeito só de fazer as coisas colocado com violência, com imposição. O versículo 2 vai dizer: saindo os homens, como é que isso acontece? Como é que esse jeito único de impor as coisas aconteceu? Jeito esse que às vezes está presente na nossa vida, né? Às vezes nós também temos o nosso jeito único e queremos impor o nosso jeito de fazer as coisas. Aqui, mais uma vez falando da história do Brasil, os nativos brasileiros, eles não foram evangelizados pelos portugueses, eles foram cristianizados. Aqueles que obedeciam o jeito dos portugueses de fazer as coisas, aqueles que aceitavam o Deus que os portugueses estavam trazendo para eles, esses eram chamados de os bons selvagens. Esses não eram escravizados, esses eram os bons selvagens. Agora, os indígenas que se opunham à forma dos portugueses fazer as coisas, que oferecia resistência, inclusive à religião dos portugueses, ao cristianismo, esses poderiam ser escravizados. Os indígenas foram tratados desse jeito. Isso não é evangelismo, isso é cristianização, é enfiar Deus goela abaixo da pessoa com arma na mão e ameaçando de escravidão. E quem dera se isso fizesse parte só da nossa história, do Brasil. Isso faz parte da nossa casa, da nossa família. Quantas vezes nós entramos em problemas dentro de casa porque nós queremos impor o nosso jeito de fazer as coisas. Nós queremos fazer tudo a nosso tempo, do nosso jeito. Não, porque eu sempre fiz assim, eu aprendi assim, tem que ser assim. E nós vamos dilacerando as nossas relações porque nós queremos impor, assim como os babilônios fizeram, nós queremos impor a nossa cultura, o nosso jeito de fazer. Nós, enquanto crentes, enquanto religiosos, nós não compartilhamos Jesus com as pessoas. Nós queremos enfiar Jesus nas pessoas. Nós queremos trazer de forma violenta, de forma crítica, de forma ácida. Nós queremos colocar Jesus na pessoa, vestir a pessoa de Jesus, sendo que isso não é tarefa nossa, isso é o Espírito Santo de Deus quem faz. Nós somos chamados a compartilhar o Evangelho, não a enfiar o Evangelho nas pessoas. Mas enfim, esses babilônios, versículo 2, como eles impuseram o seu pensamento. Versículo 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Desobedecendo a ordem do capítulo 9, depois do dilúvio, Deus diz: sejam fecundos e multipliquem-se, espalhem-se e encham a terra. Esses homens disseram: não, nós não vamos nos espalhar, nós vamos nos fixar aqui. Nós faremos as coisas do nosso jeito, nós vamos nos fixar aqui, em Sinear, nessa palavra que em hebraico é a expressão para Suméria. É onde a Babilônia estava localizada. É bem possível que o texto de Gênesis, a sua redação final, quando Gênesis acabou de ser escrito, que os hebreus estavam na Babilônia, na época do cativeiro babilônico. Então quem está escrevendo o texto de Gênesis está olhando os zigurates, está olhando a imponência do Império Babilônico, está lá dentro da Babilônia como um escravo e está tendo uma visão crítica a respeito da Babilônia. O versículo 3, disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam os tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Esse trecho não foi escrito por acaso. Havia uma propaganda, isso é documental, você encontra isso na internet. O rei Nabucodonosor II, uma inscrição numa pedra de Nabucodonosor II, falando que ele estava restaurando aquele zigurate famoso, e ele faria os seus muros
de tijolos e betume e piche, exatamente como a Bíblia está dizendo. A Babilônia estava nessa região onde eles não tinham pedras. Os hebreus construíam com pedras. A Palestina é um lugar muito pedregoso, cheio de pedras. É por isso que o autor está dizendo, como lá eles não têm pedras, no lugar de pedras eles construíam tijolos. E no lugar de argamassa eles usavam betume para fazer a liga, ou piche para fazer essa liga. O que o autor bíblico está dizendo é, eu estou falando da Babilônia. Eu estou dizendo que esse lugar, essa cidade, essa torre se refere aos babilônios. Eu estou falando dos imperadores babilônios. Eu estou falando do deus Marduk da Babilônia. É disso que eu estou falando. O versículo 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A mesma inscrição que eu mencionei agora, do rei Nabucodonosor II, diz que ele construiu uma torre, um zigurate, cujo topo alcançava os céus. O que o autor bíblico está fazendo é pegando a propaganda imperial babilônica e mostrando o que Deus pensava a respeito dessas construções babilônicas e a respeito da idolatria da Babilônia. E o objetivo deles era construir uma torre alta, uma torre que alcançava os céus. Isso se refere mesmo à altura, à estrutura da torre, mas também se refere ao significado, ao objetivo dessa torre, que era conectar os homens com Deus. Eles queriam construir algo tão grande que impressionaria os deuses, e os deuses viriam à torre. E veja que o objetivo da construção dessa torre e dessa cidade é engrandecimento do próprio nome. Eu quero engrandecer o meu nome, então vou construir algo gigantesco para que os deuses se impressionem com o que eu fiz. E impressionados com o que eu fiz, eles legitimem tudo o que eu quiser fazer. Eles engrandeçam o meu nome, porque grande foi o que eu fiz por eles. O que eles estão fazendo é uma tentativa de manipular os deuses para que os deuses engrandeçam os seus nomes. Eles querem ter uma boa fama, uma boa reputação, eles querem se dar bem, para isso eles querem manipular as divindades. Agora eu pergunto a você se isso já não acontece conosco hoje também. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida, a nossa carreira, e quando nós somos honestos e sinceros, quando olhamos para dentro de nós, o que está lá escondido é uma vontade de engrandecimento do próprio nome. Nós não pensamos em viver para a glória de Deus, nós não pensamos em viver, em trabalhar, em existir, em nos relacionar. Tudo, como diz Paulo, seja comer, beber ou qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Muitas vezes nós fazemos para a nossa glória. Nós fazemos porque nós queremos engrandecer o nosso nome. Nós corremos o risco da nossa comunidade, a nossa igreja, ser uma igreja voltada para engrandecimento do próprio nome. Eu preciso me policiar muito nisso. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus, ou para o engrandecimento do meu nome? Para que o meu nome fique famoso? Por que é que nós estamos aqui? Vou contar uma história. O William pode me corrigir se eu tiver errado, pode intervir. Mas quando nós estávamos começando a nos reunir para gerar, essa comunidade, quando nós estávamos começando a nos reunir, um pastor de uma denominação importante aqui em Patos se encontrou com o William, se eu não me engano, num supermercado. E esse pastor foi ao William e disse: eu fiquei sabendo que vocês estão se reunindo lá e tal. Eu estou contrariado na igreja que eu estou, na minha denominação. O que você acha de eu sair da minha denominação e você e o Vinícius, fala isso com o Vinícius, vocês se juntarem com a gente? Eu e outro pastor aí que estão querendo sair dessa denominação, nós vamos sair. Lá em casa tem muito espaço, e vocês se juntam conosco,
E nós temos totais capacidades de desbancar a igreja tal. E falou o nome de uma igreja grande aqui em Patos. O William veio conversar comigo, me mandou mensagem, conversar comigo já num tom cômico, porque esse tipo de ideia, vamos construir uma igreja para desbancar a denominação tal. Vamos construir uma igreja que vai bater de frente, que vai rivalizar com a igreja tal. Esse não é o nosso propósito. E isso é o propósito de Babel. Isso é o propósito daqueles que querem engrandecer o seu nome. Nós estamos aqui como expressão do reino de Deus. O crescimento, a fama, o alcance da igreja, isso não é conosco. Isso é com Deus. O que nós precisamos fazer é ser fiéis à palavra de Deus. E Deus fará o que Ele quiser fazer conosco, mas nós não temos que procurar esse tipo de reconhecimento. Mas esses homens fizeram o que fizeram, e o versículo 5 diz: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Esse versículo ele é irônico, porque os babilônios estavam construindo a grande Babilônia. Estavam fazendo uma grande torre, um grande zigurate. Eles estavam mostrando para o mundo o seu poder, a sua glória, a sua magnitude, a sua força, a sua potência. Eles estavam mostrando o quanto eles eram grandiosos e poderosos. E Deus, quando vai ver a grande Babilônia que eles estavam construindo, Deus precisa descer. E o Senhor desceu para ver a grande cidade que eles estavam construindo. Eu fico pensando na nossa vida quando nós estamos cheios de nós mesmos, quando eu estou cheio de si, cheio de mim, para mostrar, para apresentar os meus projetos a Deus. Deus, olha o que eu consegui, olha o que eu construí, olha as coisas que eu conquistei na minha vida. Vejam os meus bens materiais. Veja a igreja, Senhor, que eu estou tomando conta, que eu estou servindo. Veja o que nós estamos construindo. Veja a nossa bateria, estamos pagando ainda, mas veja, a gente já comprou. Olha que coisa. Veja o que nós estamos construindo. E Deus tem que descer para ver o que nós estamos fazendo, porque nós somos pequenos demais. As nossas obras, aquilo que nós consideramos grandiosa, tudo isso que nós colocamos, que nós projetamos como alto, como poderoso, como imponente, Deus tem que descer para enxergar. Deus, veja os meus diplomas, veja o meu currículo Lattes, Senhor. Páginas e mais páginas de formação acadêmica. E Deus tem que descer para nos enxergar, porque tudo isso é pequeno demais diante de quem Deus é. E o versículo 6: e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Eles são um só povo, uma só língua, um só jeito de fazer. Foi estabelecida ali uma uniformidade, uma única forma de pensar, de agir e de fazer as coisas. Essa imposição através da violência, essa imposição não pode continuar assim. Do contrário, daqui a pouco eles vão dominar o mundo todo. Parece muito com a palavra de Deus antes do dilúvio, quando ele diz: o mundo está de um jeito tão tomado pela violência, essa mistura bizarra entre os filhos de Deus e os filhos e as filhas dos homens. Isso tudo gerou algo tão estranho que eu preciso dar um jeito, eu preciso intervir, eu preciso fazer alguma coisa. É o que Deus está dizendo aqui: eu preciso fazer alguma coisa, do contrário, eles vão dominar tudo. O versículo 6: em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. E o versículo 7 começa dizendo: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Deus já havia descido. O versículo 5 disse que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Então Deus já estava aqui, ó. Versículo 7
Deus fala com a corte celestial. Provavelmente a ideia que se tinha na época é que havia uma corte celestial diante de Deus. Deus presidia entre os seres celestiais. E Deus que já estava aqui, ó, Deus fala: desçamos e confundamos a língua dele. Deus vai ficar de cócoras aqui assim para ver o que era a Babilônia. A grande construção, a grande cidade, a grande muralha que em nada impressionava Deus. Deus precisou colocar uma lupa para enxergar o que eles estavam fazendo. Deus precisou chegar lá no chão para enxergar o que eles estavam fazendo. E Deus confundiu a sua língua. O versículo 8: assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Não sabemos se isso aqui é um relato da queda da Babilônia, porque aconteceu, a Babilônia caiu. Não sabemos se esse é o relato da queda da Babilônia ou se é uma profecia da queda da Babilônia. Mas fato é que Deus interviu. E onde estão os babilônios hoje? A Babilônia caiu, não existem mais. O grande império babilônico, nós temos só os escombros desse império. Deus interviu trazendo confusão. E o que eu gostaria de trazer, um pensamento para nós hoje, é que nós muitas vezes encaramos isso como juízo. Deus vem e pune os babilônicos com a confusão. Mas se nós observarmos, essa é, mais uma vez, a manifestação da graça de Deus. Um povo que havia abandonado a pluralidade que Deus havia criado. O ser humano é, por natureza, plural, diversificado. Eles haviam se tornado um povo só, com um discurso só, imposto por alguém, por um tirano. E Deus, tendo misericórdia desse povo, Deus os dispersa e traz de volta a pluralidade, traz de volta a diversidade. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós também percebemos que alguns projetos nossos, que nós estávamos construindo, um estilo de vida no qual estávamos, às vezes acontece alguma coisa que nós não entendemos o porquê, mas aquilo desmantela por completo o nosso projeto. Aquilo acaba com os nossos sonhos, aquilo que a gente estava construindo acaba. E nós ficamos confusos: Deus, por que isso aconteceu? Eu estava fazendo isso aqui, olha o tamanho da torre, olha a altura que a torre já estava. E o Senhor mandou uma situação que confundiu a minha mente, eu não sei mais o que fazer. Talvez, querido, querida, confusões que vêm sobre nós não são juízo de Deus. É a misericórdia de Deus impedindo que você se frustrasse de forma muito mais intensa na frente. É Deus agindo, trazendo uma confusão para um momento onde, se Ele não trouxesse aquilo, você iria fazer algo, você iria chegar num limite que poderia desagradar a Deus e até te prejudicar de forma definitiva. E Deus, às vezes, vem e coloca uma pitadinha de confusão para a gente entender que nós dependemos dEle, que nós não somos tão poderosos assim como nós pensamos, que nós não somos tão autossuficientes assim como nós havíamos pensado. Então, às vezes, as confusões, coisas de ruim que acontecem na sua vida podem ser a ação da graça de Deus impedindo que você se ferre na frente. Deus pode fazer isso conosco através da sua misericórdia. Versículo 9. Por isso foi chamada Babel. Aqui há uma brincadeira, um trocadilho, porque os babilônios diziam que a palavra Babilônia vem da expressão Babilin, que significa portão dos deuses. A cidade da Babilônia é uma cidade mística, mágica, onde os deuses se encontram com os seres humanos. Lá é o portão dos deuses. Os hebreus fazem a leitura desse contexto e dizem: não, lá não é o portão dos deuses. Lá é Balal, confusão. Lá é Babel. Lá é o lugar da confusão, onde Deus confundiu a tirania humana. E, queridos, eu gostaria que nós pensássemos a respeito desse texto e aprendêssemos com o que ele tem a nos dizer. Para além daquilo que eu já disse, eu queria chamar a sua atenção para o objetivo principal desses homens. Eles queriam
engrandecer o seu nome. Eles queriam ser poderosos, eles queriam fazer por merecer. Eles queriam construir o seu nome, a sua identidade. Eles queriam construir através das suas obras, da grandeza das suas obras. Quando nós olhamos para o capítulo 12, Deus está chamando um homem. E no versículo 2, Deus diz a Abrão: eu engrandecerei o seu nome. Eu tornarei o seu nome famoso, Abrão. Quando nós queremos engrandecer o nosso nome, o nosso fim é Babel. Quando nós trabalhamos para nos elevarmos, quando nós fazemos da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa forma de expressar a espiritualidade, um jeito tirânico de ser, você tem que ser e pensar do meu jeito. Não aceito quem pensa de um jeito que difere do meu. Não aceito aqui quem tem outras opiniões. Você tem que pensar igual a mim. Eu sou profeta de Deus, você tem que me obedecer. Isso é Babel. Isso é a tentativa de engrandecimento do próprio nome. O que Deus nos chama para fazer é obedecê-lo. Porque quando nós obedecemos a Deus, Ele engrandece o nosso nome. Quando nós seguimos a vontade de Deus, Ele fará o que for necessário. É Ele, depende dEle. E nós temos que entender que essa tentativa de nos engrandecer para alcançar a Deus, nós podemos já nos sossegar, não precisamos disso. Não precisamos ir até o alto para encontrar Deus, porque servimos a um Deus que Ele desceu para nos encontrar. Desceu não num monumento, não num zigurate, não numa torre, Ele desceu numa cruz. Ele se fez pecado como um de nós, se fez como um de nós para nos encontrar e para habitar em nós. E a nossa vida deve ser para o louvor da glória desse Deus. Não precisa se esforçar, querido, para com o seu projeto de torre, para com o seu projeto de cidade. Deus não exige nada disso de você, os ídolos exigem isso de você. Pessoas podem exigir isso de você, que você mostre seu desempenho, suas capacidades, suas potências. Deus não. Deus vem ao nosso encontro sabendo da nossa incapacidade. Deus desce até nós, porque Ele nos ama. E eu gostaria que você se colocasse de pé para nós orarmos. E que nós apresentemos a Deus as nossas torres. Apresentemos a Deus os nossos projetos de poder, nossas tentativas de uniformizar as pessoas, de fazer com que as pessoas sejam iguais a nós. E que Deus nos ajude, que Deus nos diversifique, que a diversidade, que a pluralidade não seja algo a ser combatido, mas algo a ser buscado. A reversão de Babel é o Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre o povo, e o que isso produziu? Todo mundo falando a mesma coisa? Todo mundo falando igual? Não, produziu diversidade de línguas. Pessoas falando em idiomas, em línguas diferentes. E outros entendendo esses idiomas. O Espírito Santo, através da pluralidade, da diversidade, espalhando, levando o Evangelho. É isso que nós buscamos e é isso que eu gostaria que nós pedíssemos a Deus, que Deus nos abençoe e abra o nosso coração para aquilo que é diferente. Que nós não tenhamos essa postura impositiva. Você, para caminhar comigo, tem que pensar como eu. Você, para caminhar comigo, você tem que ter o mesmo posicionamento político que o meu.
Você, para caminhar comigo, tem que ter as mesmas ideias, as mesmas ideologias que eu. Não, nós somos plurais, nós somos diversos, nós somos diferentes. E Deus fala através dessa diversidade. Louvado seja Deus por isso. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Nos colocamos diante da Sua presença, apresentando ao Senhor os nossos zigurates, as nossas torres, apresentando ao Senhor as nossas grandiosas e gloriosas ideias, nossos projetos de poder, nossas tentativas de impor sobre os outros o nosso pensamento. Nós apresentamos ao Senhor a nossa arrogância e pedimos ao Senhor que o Senhor tenha compaixão de nós. Nós não somos donos de ninguém. Nenhuma dessas pessoas aqui, Senhor, é minha propriedade, nenhuma delas. Elas pertencem ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, na direção desse trabalho, a sempre respeitar isso. A sempre olhar para esses irmãos, para essas irmãs, entendendo que eles pertencem ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, nas nossas relações, porque em última análise, a nossa esposa pertence ao Senhor. Nosso filho é do Senhor, o nosso esposo é do Senhor, tudo é do Senhor. Nós não queremos agir de forma autoritária sobre ninguém. Não nos permita, Senhor, não permita que nós sejamos Babel, não permita que nós queiramos esse tipo de situação, de engrandecimento do próprio nome. Ajuda-nos a viver para a glória do Senhor. Nós somos fracos, nós somos limitados, Senhor, mas que em todas as áreas da vida o Seu nome apareça, que o Seu nome cresça enquanto nós diminuímos. Ajuda-nos a ser um reflexo do Senhor, do Seu nome, da Sua vontade, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar e que vivamos uma vida que reflita o amor, a misericórdia do Senhor. Que reflita a diversidade de um Deus criador, criativo, que fez pessoas diferentes, com concepções diferentes, e que nós vivamos na unidade dos diferentes, em nome de Jesus. Amém, amém.